Enquanto estava todo mundo aguardando, né, o depoimento de Hugo Carvajal, ele fez melhor. Escreveu uma carta contando absolutamente tudo, como o processo eleitoral, né, da Smartmatic funcionava, revelava e pá, endereçou diretamente para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele acaba de alterar toda a configuração, o organograma de vários países com denúncias gravíssimas. Revelação bombástica. Ele não esperou nem para delatar tudo isso na justiça americana. Ele enviou a carta diretamente para o presidente Trump. Vamos falar sobre isso aqui. O vídeo está sensacional, repercutindo no mundo inteiro essa carta bomba que o Carvajal acabou, né, enviando para o Trump. Vamos mostrar tudo aqui. Solta o dedinho no like, maceta o dedinho no like. Vamos trazer muita notícia e informação. Já aproveita e se inscreva aqui no canal. Não deixe de fazer parte do nosso time, não. Gente, eu estou passando aqui, antes de começar, em vários vídeos, esse produto aqui, o Slim Ferber. Eu perdi 18 quilos. Devo ter perdido até mais agora, né? Já faz uma semana e meia que eu não vou pesar. Em menos de 2 meses, né? Em um mês eu perdi 10 quilos. Em quase 2 meses agora já foram 18 quilos. A gente às vezes tem aquele hábito, né? Eu coloco sempre às vezes, sobra o negócio do menino, sobra o negócio da esposa, sobra, né, um negócio da esposa, você vai lá e come, né? Eu tinha chegado já a 105 quilos. 105 quilos. Né? Estou mostrando as imagens para vocês aqui, é de meses atrás, tá? E uma seguidora nossa aqui acabou me aconselhando esse produto. Eu entrei em contato com o pessoal, tal, né? E tô colocando aqui à disposição porque eu tomei, né? Ajudou bastante, principalmente que a gente tem que fazer todo aquele planejamento para emagrecer, tal. Às vezes é complicado, correria do dia a dia. Me ajudou bastante. Então você que tá precisando aí, né, perder alguns quilinhos ali para ter uma qualidade de vida melhor, nada melhor do que o Slim Ferber. Eu tive experiência própria, vocês podem observar, olha só, minha expressão mudou, roupa que já não servia mais. Eu mostrei o exemplo da calça aquele dia, gente, olha essa aqui, também, todas. E essa bermuda também não estava servindo nenhum, não estava servindo, né? O Slim Ferber ajudou bastante, a gente perde medidas aí de maneira rápida, né? Lógico, também a pessoa tem que ter um pouquinho de força de vontade, mas eu tenho certeza que todos vocês aí que têm um objetivo, né, vai ter também. Auxiliou bastante. Quer ter a oportunidade de ter um produto incrível, um pozinho efervescente, só para a gente terminar aqui, você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa, gente, toma, vale muito a pena, realmente é um produto sensacional. Para mim funcionou e eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Às vezes a gente fica numa situação difícil, né? A gente quer emagrecer, muito difícil, esse produto ajuda bastante, costumo dizer. É o Mounjaro natural, nada de injeção, essas coisas, nada. Slim Ferber vai ajudar você a conseguir perder medidas. Olha aqui, ó. A barbaridade que a gente está vendo, no caso aí, Gilmar Mendes, né? O que ele fez ontem, aqui coloca o Marco Antônio Costa, né? Só acontece Venezuela, Rússia, Nicarágua e Turquia. Praticamente ontem ele tomou, né, as funções do Congresso, que era óbvio, nenhum desses senadores iria fazer absolutamente nada, principalmente, né, os aliados aí. Isso tudo foi, né, uma orquestração, porque eles estão vendo que o regime não vai se perdurar em 2027. Então eles já se adiantaram, essa decisão do Gilmar Mendes, né, para poder tentar fazer com que a sociedade brasileira, né, não reaja, mesmo tendo maioria no Senado. Venezuela, controle total, quem pode denunciar juiz? Foi basicamente a mesma coisa. Na Nicarágua, o judiciário é blindado, sem fiscalização popular. Na Rússia, apenas órgãos alinhados ao governo podem acionar cortes superiores. E na Turquia, concentração total após 2016, né? Agora, no Brasil, só a PGR pode pedir impeachment. Imagina que o ex-sócio de Gilmar Mendes vai pedir impeachment dele. Isso não tem nexo, não tem cabimento um negócio desse.
Veja bem, né? Disseram que os militares iriam rasgar a Constituição, pisar na Constituição, formar uma ditadura, e o que a gente está vendo é justamente isso aqui, ó. Esse desenho narra tudo isso que a gente está falando. Agora, eu tenho muita esperança que isso ainda um dia vai acabar. Essa emissora, ela precisa ser responsabilizada. Olha a manchete aqui da Andréa Sade. Liminar de Gilmar sobre impeachment de ministros do STF desarma um golpe parlamentar gestado para 2027. Aí ela coloca, dizem aliados. Isso aqui é a opinião dela. Coloca aliados para não ficar tão feio, né? A Folha de São Paulo. Gilmar atrapalha planos do bolsonarismo nas eleições de 2026. Como se isso fosse realmente, né, uma coisa certa, uma coisa correta. É surreal. A gente viu reação ali do Randolfo Rodrigues, né, reação aí do Davi Alcolumbre, mas é só palavras. Tipo assim, pode fazer o que quiser, Gilmar, porque eles sabem, eles precisam. Você acha que eles vão querer se meter a besta, né, principalmente eles? De jeito nenhum, né, meus amigos? E o paralelo disso tudo, a gente mostra aqui, ó. Hugo Polo Carvajal, né, o El Pódio, diz em carta enviada para Trump que o sistema Smartmatic pode ser alterado e afirma com certeza que as eleições podem ser manipuladas com esse software e que foi usado para fazer isso. É a denúncia grave de Hugo Carvajal. Aqui está a carta, ó. O jornal ABC, né, de Madrid, um dos mais importantes da Espanha, e agora outros órgãos pelo mundo, estampam nesse momento a íntegra da carta de Hugo El Pódio Carvajal, dirigida ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dissecando todo o esquema criminoso do regime de Maduro, o grande aliado de Lula. Espionagem russa e cubana dentro dos Estados Unidos, narcoturismo, trem de Araguaia. Destaco por enquanto este trecho relativo às fraudes eleitorais perpetradas com máquinas de votação eletrônica. Abre aspas, Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano e logo se tornou um instrumento para manter o regime no poder para sempre. Eu sei porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral no seu cargo e ele me reportava diretamente. O sistema Smartmatic pode ser alterado, é um fato. Esta tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operativos do regime mantêm relações com funcionários eleitorais e empresas de máquina de votação dentro do país. Não afirmo que todas as eleições sejam roubadas, mas sim afirmo com certeza de que eleições podem ser manipuladas com esse software. E mesmo, né, foi usado para fazê-lo. Foi um dos trechos da carta do Hugo Carvajal, o pessoal tudo repercutindo, olha só. El Pódio, ex-chefe de inteligência da ditadura venezuelana e figura nos bastidores do chavismo, enviou a carta direta a Trump, afirmando que o sistema Smartmatic pode ser alterado, declarando com certeza que as eleições podem ser, sim, né? Isso aqui é a opinião dele, isso aqui é a carta que ele mandou para o Trump. Nós estamos só aqui repercutindo, porque vocês sabem muito bem como são as coisas, né? Lá nos Estados Unidos, imediatamente a coisa tomou uma proporção gigantesca. O general Michael Flynn acabou colocando um texto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Notícia bombástica de última hora. Todos os americanos devem compreender a gravidade deste momento e que esta carta, semelhante a um depoimento, significa para o futuro da nossa república, trata-se de um aviso muito sério. Não podemos permitir que a China, a Rússia ou as principais redes terroristas islâmicas internacionais possuam propriedades à beira-mar em nossa fronteira sul. As ações de Trump até o momento foram sensatas, mas diante dessas novas informações, né, o Departamento de Estado precisa fazer uma nova reflexão com membros importantes de sua equipe. Este artigo de opinião bombástico vem como um espião de carreira no topo do regime venezuelano, onde atuou como chefe da inteligência militar e da Assembleia Nacional por quase uma década, Hugo Carvajal. Nela, ele escreve como diplomatas americanos e agentes da CIA foram pagos para ajudar Chávez e Maduro a permanecerem no poder,
também descreve como o software eleitoral desenvolvido na Venezuela é usado para alterar eleições. Essa tecnologia foi posteriormente exportada para o exterior, inclusive para os Estados Unidos. Esta carta é um aviso estratégico de um homem que passou décadas dentro da estrutura de comando de uma potência estrangeira hostil. Carvajal confirma o que muitos de nós já afirmávamos repetidamente. O regime de Maduro funciona como um aparato narco-purista, né, totalmente integrado, conduzindo uma campanha não convencional dentro e contra os Estados Unidos da América. Essa delação toda, praticamente, né, ele já adianta e manda carta direto para Trump, que lá nos Estados Unidos, pelo menos lá em 2020, a gente viu muita barbaridade acontecer, né? Lembra, meus amigos? Inclusive, nós tivemos que apagar vários vídeos aqui na época, tal, né? Porque estava dando problema, inclusive. Só que isso aqui é uma bomba. A configuração atual do mundo teve consequências disso tudo que a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente, que é um país que virou uma ditadura, né? Vem lá de 2020 com a vitória do tal do Biden. Aí a CIA se intrometeu aqui, a CIA acabou, né, ameaçando, né, várias personalidades, inclusive o presidente Bolsonaro. Por isso que a gente fala, é até uma obrigação moral dos Estados Unidos, né, resolver aquilo que um governo passado acabou alterando tudo aqui. A gente sabe. A CIA aqui fez uma pressão enorme. E para vocês terem uma ideia, o desespero deles, a ABIN alertou Lula disso aqui, ó, sobre o movimento dos Estados Unidos. Os caras estão desesperados, tanto Polícia Federal, estão tudo junto com esse desgoverno aí de todas as formas. Olha só, o relatório, abre aspas, Desafio de Inteligência, edição 2026, produzido pela ABIN, onde o Alexandre Ramagem trabalhava, olha só, aponta que a combinação do avanço do crime organizado transnacional, fragilidades institucionais e interferência externa representa um risco de autonomia para a política na América Latina. Segundo o documento, essas vulnerabilidades podem servir de pretexto para intervenções sob justificativa de combate ao narcoterrorismo. Eles estão preocupados aqui com essa situação do Trump. Por isso que o Lula ligou desesperado lá pro Trump no começo dessa semana, que ele foi tentar assuntar, conforme eu disse na live ontem, ele foi tentar assuntar se ele sabe alguma coisa, se o Maduro falou alguma coisa, porque o Maduro e o Trump conversaram na sexta-feira. Como que tá o clima? Isso aí foi para verificar isso aí. Como que tá o clima? Se o Trump ainda está amistoso, tal, querendo negociar. Isso foi uma jogada manjada. Eles vão utilizar isso aí para dizer que são melhores amigos, principalmente o PT. A ABIN tem como principal atribuição assessorar o representante momentâneo de um país, né? No caso, Inácio, com informações estratégicas para auxiliar na tomada de decisões. Para isso, ela analisa questões como segurança das fronteiras, narcotráfico, terrorismo e se vale tática de operações sigilosas e contra-espionagens. Eu, sinceramente, a minha opinião, não vejo essa ABIN aí. Que trabalho que eles têm? No Brasil não tem nada dessas coisas. O que eles precisavam ver, eles não veem, né? Corrupção pesada, corrupção sistêmica, e isso aí a gente não vê absolutamente nada. Até aqui, ó, nesse documento específico que é desclassificado, a ABIN não cita diretamente a Venezuela e os Estados Unidos, mas a coluna pura aqui, no Paulo Capelli, que a agência já se manifestou ao Palácio do Planalto a preocupação com os movimentos de Washington. Os caras estão peidando aqui. Além da ABIN, agora que vem o X, ó, a Polícia Federal também externou essa análise em caráter reservado a Lula. Integrantes da cúpula da corporação acreditam haver supostos interesses financeiros por trás de ofensivas militares na América Latina. Embora não mencione a Venezuela, o relatório recém-elaborado pela ABIN relaciona essa dinâmica a episódios recentes com tensões internas, se sobrepõe a disputas por recursos estratégicos e movimentações militares de potências estrangeiras, como os Estados Unidos, aumentando pressões políticas, econômicas e militares sobre o governo que busca manter a autonomia estratégica. Eles estão aqui acusando os Estados Unidos, que os Estados Unidos querem, basicamente, né, os nossos recursos aqui. Só que a gente não vê essa mesma
disposição para eles falarem a respeito da China, que chega aqui, leva tudo de baldada, leva tudo do jeito que eles querem, minas, propriedades, fazem absolutamente o que eles querem. A China não é problema, o problema é os Estados Unidos. E a Polícia Federal aqui, que a gente tinha que ver essa reação, principalmente aqui da Polícia Federal, em respeito dessa roubalheira toda que está acontecendo, do INSS a diversos outros escândalos. Gente, como é complicado o regime, né? E olha só, além do combate ao narcoturismo, o relatório alerta para o uso de argumentos ambientais como justificativo para intervenções. Os Estados Unidos nunca tentou interferir aqui no Brasil do jeito que o Biden fez. Aí não tinha problema nenhum. Aí não tinha problema algum. Afinal de contas, os caras sabem, né, o X, uma das coisas que a população mais está sofrendo nesse momento, que é com o terrorismo de grupos criminosos. Se tivesse disposição de verdade, os caras em um mês acabavam com isso. Não precisava nem do exército. Se juntar a polícia, as polícias, né, de vários estados, junto com a polícia federal, mas fosse aquela polícia federal do passado, os caras acabam em um mês. Em um mês. E até hoje, a gente só fala nisso, né? Que todo mundo observando essas barbaridades, precisou o governador do Rio de Janeiro tomar uma atitude, prender e acontecer aquela operação, diversos criminosos que também foram mortos, para ter uma reação, né? E você já viu, já deu uma abafada, tal, já não se fala mais nisso. Mas operações estão sendo feitas semanalmente só no Rio de Janeiro. E não resolve, é que nem tiririca. Você tira um tanto aqui, nasce um tanto maior ali. Agora, os caras estão desesperados aqui, né, com medo dos Estados Unidos reagir, porque é óbvio. Mais cedo ou mais tarde isso vai acabar acontecendo, principalmente com o Trump, que quer acabar com esses grupos criminosos que fornecem essas porcarias, tanto para os Estados Unidos quanto diversos outros estados. Nesse caso aí, em especial os Estados Unidos. Isso é um fato. Eles não precisam autorizar. Eles vão fazer e pronto. É assim que funciona. Os Estados Unidos sempre foi, mais ou menos, a polícia mundial, né? E a gente sabe muito bem. Essa carta muda tudo. Vai repercutir aí em diversos locais. Compartilha muito esse vídeo, ajuda demais. Solta o dedinho aí no like, que ajuda a engajar aqui dentro da plataforma, ajuda demais aqui o nosso trabalho e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco estou de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.